Olha lá, nós aqui de novo. Boa noite, boa noite. Como que todas e todos estão aí? Espero que bem. Nós estamos chegando na nossa quinta noite, quinto encontro dessa semana do luto, dos lutos não reconhecidos, e que tem sido incrível. Assim, muito, muito bom, assim, as conversas que a gente teve. Se você que está nos ouvindo agora ao vivo, ou então gravado posteriormente, eu sugiro que você assista aos outros encontros, porque todos os encontros foram incríveis, assim, muito bonitos. Eu estou muito feliz e muito grato a todas as convidadas que a gente teve essa semana, a todo mundo que participou. A gente tem recebido muitas mensagens de vocês, isso é tão legal, agradecendo, elogiando e compartilhando e tudo mais. Então, muito obrigado mesmo. E eu adoro que eu já estou vendo aqui, tem gente de vários lugares já chegando, Alfenas, BH, São José do Rio Preto, Mojimirim, Uberlândia, Curitiba, Valinhos, Campinas, Feira de Santana, Limeira. Que legal, muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindas. Lembrando que, se você quiser ou precisar, ou tiver vontade de ter um certificado de participação dessa semana, a Maju vai colocar o link aqui para você fazer o seu pedido do certificado. Da mesma forma, nós temos também um grupo do WhatsApp que a gente está fazendo, já virou um grupo bem grande, onde a gente estava passando todas as informações dos links para os encontros, e apesar de ser o último dia, mas lá você vai receber também os links de todas as gravações, etc. Então também a Marjorie vai colocar aqui o link. E nós temos uma lojinha no Infinito, onde a gente tem umas camisetas, uma caneca, posters e etc. Livros, inclusive o livro sobre Luto por Perdas Não Reconhecidas na Atualidade, que foi o livro que inspirou essa semana, da gente falar sobre lutos não reconhecidos. Então, o Maju está colocando o link aí. E essa conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa que já faz bastante tempo que eu estou ensaiando para ter, e parece que nunca deu certo. Então, ou seja, chegou a hora certa, hoje é a hora certa de a gente falar sobre isso. Eu tive uma aula com a Patrícia, que é a nossa convidada hoje, uma das convidadas hoje, sobre o tema, e eu achei extremamente interessante e necessário, então já ficou na minha lista lá, eu preciso trazer isso para o Infinito. E a Sabrina, que é nossa outra convidada, que eu estava comentando com ela agora, ela já me entrevistou outras vezes, agora a gente inverteu o papel, eu tenho o maior orgulho de ter sido entrevistado por ela, e agora a gente inverteu o papel aqui, tá bom? Então eu vou apresentá-las. A Patrícia Vidal Hernandes, ela é psicoterapeuta com atuação clínica desde 2005, orientação junguiana e transpessoal. Ela é especialista em luto pelo Instituto de Psicologia Quatro Estações e também em psicoterapia fundamentada na teoria do apego. Ela é integrante da equipe do Instituto de Psicologia Quatro Estações, psicoterapia, atendimento a empresas e escolas, facilitadora do workshop de elaboração de luto pela perda do animal de estimação. Ela é parceira do HIP PET, que é o crematório de animais, atendimento a tutores enlutados, textos informativos e facilitação de encontros de psicoeducação e acolhimento. E ela produz conteúdo sobre o tema do luto pela perda do pet no perfil do Instagram e Facebook, ocitocina.vínculos e luto. E escreve na coluna mensal do site E aí, Bicho, da jornalista Sabrina Pires, que é a nossa segunda convidada, que é a Sabrina Pires, que tem mais de 20 anos de carreira na mídia tradicional. A repórter e apresentadora Sabrina Pires criou o E aí, Bicho, canal na internet que debate as nossas interações com os animais, do tubarão ao cachorro. Entre polêmicas, discussões com políticos e relatos emocionantes. Essa história ganhou força por causa de um luto. Então, sejam super bem-vindas. Oi, Sabrina. Oi, Patrícia. Obrigado, Olá. viu, por vocês estarem aqui com a gente numa sexta-feira para a gente falar de um assunto tão importante. A Sabrina já esteve aqui na Vila Infinito comigo, já conheceu os meus cachorros, os cachorros da vizinhança, eles tomaram conta da casa dela, então foi super legal, foi muito bom. Então sejam super bem-vindas. Obrigada, Tom. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
E eu super recomendo a Vila, tá bom? Não só porque tem cachorros lindos, deliciosos, que vêm fazer toda uma recepção muito especial, com nomes artísticos, tá? A Vila também, ela tem o poder da natureza que os animais têm, os cachorros em especial, os gatos, que, olha, vou te falar, é fora da nossa conexão. A gente lembra da conexão que a gente tem com a natureza, que a gente faz parte disso. Então, já deixo aqui, ó, vai lá na Vila, onde o Tom tem sorte de estar agora. Exatamente, que bom, obrigado. E os nomes artísticos é que eu tenho um cachorro que chama Chico, a outra é Nária, Chico Buarque, Nara, Leão. Eu coloquei esses nomes por causa do meu nome Tom, eu falei, é o trio Bossa Nova da Montanha. Então foi essa a inspiração que deu os nomes e tudo mais. Ô Sabrina, eu queria começar te fazendo uma pergunta, justamente até que está na sua bio, né? Que você criou o E aí Bicho por conta de um luto, que eu lembro daqui, a gente se encontrando aqui em casa e você me contando, você e tua mãe, o quanto que foi importante isso na tua vida. Como é que foi essa perda desse seu cachorrinho lindo? Ó, primeiro eu queria agradecer, tá, o convite de falar disso, porque sempre me emociona, mas eu sempre lembro da importância de tudo que eu passei, né? Porque isso foi uma sensação de muita solidão, solidão de informação, solidão de que caminho seguir, de conforto, mesmo das pessoas que queriam meu bem e queriam me abraçar, não sabiam como fazer. Então, não é maldade, mas eu considero ignorância no sentido da falta de informação, inclusive naquele momento, uma falta de informação da minha parte. Então, como eu sou jornalista, eu sempre acho que a gente tem que prestar serviço e mandar a informação de forma correta, ou pelo menos os caminhos que existem. Senti muita falta disso, achei que então eu devia fazer esse trabalho. O E aí, bicho, é um nome duplo aí para falar, e aí, bicho, o que você vai fazer? Várias questões, mas também a ideia era contar relatos e mostrar o poder dos animais na nossa vida, e isso tem muito tempo que eu tinha em mente, mais de 10 anos. Uma série de motivos, esse canal não saiu do papel, chegou a ser projeto, ser piloto, mas ele não saía do papel. E aquilo, tinha hora que eu pensava, vou desistir. E aí eu vi um cachorro e eu percebia como aquilo era um gatilho em mim muito forte. Um animal, eu falo cachorro porque o cachorro está na Paulista, onde eu trabalho, entendeu? E aí eu encontrava, na época das manifestações, passava um cachorro, estava nervosa, cobrindo aquele negócio de polícia, bomba. Se eu visse um cachorro no meio daquela confusão, parecia algo medicinal, terapêutico, eu acalmava. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito forte aí. O mais louco é que eu nunca fui a pessoa fofinha, entendeu? Ai, cachorrinho, gatinho, como coisa. Nunca fui essa pessoa. Então, as pessoas, acho que até hoje tem essa dificuldade de relacionar a coisa fofinha que os animais remetem à minha figura, principalmente profissional. Então, quando o Jimmy, eu trouxe aqui um Jimmy alegórico, tá? Que eu ganhei de uma amiga minha. O Jimmy era um poodle que estava comigo desde os 20 anos e ele me ensinou muito e foi essa relação que me fez ter uma conexão mais consciente de quanto eu tinha essa coisa forte com os animais e com a natureza. Bom, passados 16 anos, o Jimmy morreu. Ele teve um tumor no focinho e o tratamento era muito difícil. E ele era um cachorro, apesar da idade, muito saudável e, de repente, caiu. Caiu completamente a saúde dele e demandou muito. Até ele morrer, eu tive um processo muito difícil, que já rendeu muito material no canal E aí, Bicho, em relação à religião, em relação à eutanásia, a cuidados paliativos, a como se trata um câncer de um animal. Então, essa questão financeira. Meu cachorro ficou doente, eu não tenho dinheiro suficiente para um tratamento, o que eu faço? Tem muito assunto. E nesse momento, isso foi em 2016, pouca coisa falava-se sobre isso. Era uma coisa assim, vai no veterinário e resolve. E, na verdade, muitos profissionais em todas as áreas não conseguem
te dar a informação completa, correta, alternativas. E isso aconteceu comigo. Mas para falar do canal e do luto, eu tive um luto antecipatório, né, que foi todo o processo da doença, que isso levou mais ou menos uns 6 meses, desde descobrir até ele falecer. Depois, quando ele faleceu, antes dele falecer, teve a questão da eutanásia, faz ou não faz. Aquilo até hoje é um assunto delicadíssimo, que, aliás, eu vou fazer uma série especial agora, falando sobre a despedida, e eutanásia está no centro dessas discussões. E, quando ele faleceu, eu fiquei muito mal, a ponto de a pessoa que é a racional, a durona do trabalho, eu pedi licença do meu trabalho, porque eu não tinha condição de trabalhar e eu não tinha condição emocional, física, qualquer condição. Eu não queria trabalhar. E eu fiquei 4 meses longe da TV, não trabalhava. E aí foi quando eu entrei num luto profundo, que minha mãe chamou de depressão. Você precisa de um psiquiatra, você precisa tomar um remédio. E as pessoas falavam, ai, mas ainda por causa do cachorro. Aí eu oscilava em ser violenta, que está errado, uma resposta agressiva, e me culpar. Depois disso, a minha mãe falou, eu falei, psiquiatra eu não vou, eu não quero camuflar essa dor. E aí ela me levou, então tá bom, a gente vai viajar. E aí ela me levou pelo braço, a gente foi pro Chile. E aí lá no Chile eu tive um insight, eu falei, o canal precisa sair. Em honra ao Jimmy. Esse canal precisa ser feito. E aí, todas as vezes que eu tinha dificuldades, que eu tinha nãos, porque foram muitos, eu pensava, é em honra. É em honra. Então, nesse caso, não vai me parar. E eu fiz, o canal tá aí, eu dei uma parada agora, mas isso não significa que o canal está parado. Né? Continua, vai continuar. E cada vez que você puxa um assunto, vem mais assunto, vem mais questionamento. A Patrícia, ela é colaboradora do canal, ela escreve uma coluna. E é incrível como um assunto de animais domésticos. Olha só, o canal ele fala sobre as nossas relações com todos os animais. Como você falou, Tom, tubarão, tartaruga, gato, onça, com os animais. Agora, imagina que a Patrícia, ela fala sobre um recorte muito menor nesse amplo aspecto de ter todos os animais. E tem muito assunto. Não para. Então, em honra ao Jimmy, ao meu querido Jimmy, eu continuo fazendo o canal e me dá força. Quando eu falo assim, cansei, aí eu falo, é como se eu falasse assim, como se eu ouvisse o Jimmy falar, mas, poxa, você não falou da eutanásia ainda. Mas, Sabrina, você não falou dos cuidados paliativos? Você não falou. Cadê você falando? Entendeu? Aí eu falo, calma, vou fazer. Perfeito. Patrícia, eu acho que na fala da Sabrina tem várias coisas, né, que eu queria que você daí ressaltasse, o quanto que você vê disso né, no consultório com os seus pacientes, mas antes disso, daí, antes de você entrar nisso, quando que o luto PET começou a ser reconhecido assim? Ainda ele está na categoria dos não reconhecidos, mas quando ele começou um pouco mais ser reconhecido, das pessoas falarem, eu acho que tudo bem, ele qualifica para ter um luto. Como é que foi esse processo? Tom, bom, é muito recente, extremamente recente, né? E ainda não completou essa chavinha de virar. Não. Mas eu acredito que, à medida que os velórios para os pets começaram a ser mais naturalizados, e não uma coisa bizarra, tem tornado um pouquinho mais aceitável que existe uma dor imensa, que sim, precisamos de rituais, de uma despedida digna, que existe um tratamento para essa perda cuidadoso. Mas eu lembro muito, assim, de pequena, que assim, o lugar de cachorro, na década de 50, 60, era lá no quintal, lá longe. Então, assim, a perda do cachorro, um cachorro que era, às vezes, de serviço, né? Ele estava lá para guardar a casa. E
enfim, recentemente, o cão, o gato, ele divide a cama com a gente, ele está intimamente convivendo com a gente nas últimas décadas, e isso muda muito a configuração da nossa relação com ele. Então, essa mudança vem trazendo um reconhecimento do lugar que ele ocupa, não só na casa, mas no interno, no emocional da pessoa, no lugar interno de estrutura, às vezes, para algumas pessoas. Então, a perda de um animal que representa a rotina, a estrutura, é devastadora, e é mesmo. Então, a Sabina comentou de muita solidão, né, na vivência desse luto e também nas decisões que ela precisou tomar, e essa é uma vivência assim, recorrente. Todos, acho que absolutamente todos os pacientes que me procuram com a questão do luto PET trazem essa narrativa da solidão, de não ter com quem dividir, da falta de compreensão e da dificuldade das pessoas lidarem com as suas dores, com a dor do outro, com a dor da perda, quanto mais de um PET. Então, a solidão, a culpa, solidão, são dois ingredientes assim que estão presentes em todos os enlutados pela perda PET, infelizmente. E, na verdade, eu estou te ouvindo agora e essa tua fala caberia, acho que para todos os encontros que a gente teve durante a semana, dos lutos não reconhecidos, né? Que o não reconhecido, independente do que é, ou seja, então traz a importância dele, o tamanho, né? E o impacto que isso tem na vida das pessoas. Que todos os encontros falavam sobre isso, os grandes desafios eram esses da solidão, de não ter com quem buscar o suporte, ter uma troca e tudo mais. E especificamente do luto do PET, tem algum desafio, alguma coisa mais específica nesse tipo de luto, Patrícia? Em processo terapêutico, o que a gente tem que trabalhar bastante é o fortalecimento para o tutor conseguir enfrentar o mundo que não entende a sua dor. Então, a gente instrumentaliza mesmo o que dizer, como enfrentar, como você vai descer, e a coisa é bem prática mesmo, como você vai descer do teu prédio. Patrícia, eu fui agressiva com todo mundo. Eu fui agressiva com todo mundo. Eu falava você para falar, não é assim. Vamos pensar juntos nas estratégias, né? Não, e cada um vai como consegue. Então, mas assim, faz o quê? Que ferramenta que tem para a pessoa conseguir respirar no meio da dor, com vontade de chorar no meio do trabalho, e a pessoa fala, pega outro. Como faz? Sim, a gente discute como responder. E isso é um trabalho que fortalece o enlutado, porque cria uma barreira de proteção, para que essa dor não esteja tão vulnerável, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma paciente que, diante dessa pergunta, ela é agressiva, ela é assertiva, ela falou, pega outro? Então tá, quando sua mãe morrer, você pega outra. Assim, pá! E ela se protegeu, né? Colocou o outro no lugar. Nem todo mundo tem essa característica. Então, a gente instrumentaliza desde, vamos pensar num discurso oficial do que você quer falar sobre a perda do seu pet, até onde você quer ir, o que é confortável você dividir. Porque as pessoas são curiosas, são inadequadas, xeretas, elas ficam ali cutucando. E assim, eu valido também que a pessoa se respeite e diga, hoje eu não quero falar, hoje, por favor, não toque nesse assunto. Então, é organizar o enlutado para que ele possa enfrentar esse mundo que não entende ele. Basicamente, essa é a grande diferença, né, em relação aos demais enlutados. Porque além de cuidar desse luto, né, de ajudar a pessoa a ressignificar, ajudar ela a achar todas as formas de enfrentamento, de ela entender, dela conseguir nomear os sentimentos e tudo mais, tem que também ensinar ela a se proteger, ela a se defender do mundo humano. Uau. Exato. Para você ter uma noção, quando eu queria pedir demissão, né, quando eu estava um pouco antes do Jimmy morrer, eu queria pedir demissão porque as coisas perderam tão o colorido que eu não queria mais trabalhar. Não vou trabalhar, eu tenho esse meu amor aqui na minha casa morrendo. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu quero estar aqui. E eu, quando estava no trabalho, além da minha cabeça ficar preocupada, meu Deus do céu, será que está sofrendo? Será que está doente? Será que não sei o quê? Eu estava mal, uma certa culpa. Tipo, ele tem pouco tempo, eu estou sabendo disso.
E aí, eu tinha uma chefe, que não era o meu chefe maior, que falou, não fala que é por causa do cachorro. Porque ele vai brigar com você. Ele vai te dizer, ele não vai aceitar isso. Ele vai te desrespeitar. E aí, eu falei, mas eu não tô nem aí. Eu quero sair daqui. Eu quero estar na minha casa. Eu quero estar com ele. Bem louca, né, Patrícia? Só um potencial, assim, né, para terapia, que é uma maravilha. Mas eu tava falando, eu não quero saber o que ele pensa, eu quero sair daqui, eu quero estar com o meu cachorro. E ela falou, calma, né, com uma pessoa que teve... Calma, gosto de cachorro também, né? Então, entendeu um pouco, falou assim, olha, pode deixar que eu vou falar que você está com problemas pessoais e que você não está com condições, e de fato, né? E que você não está com condições nesse momento, que você precisa dedicar toda a sua energia para esses problemas da sua família. E foi isso que foi dito. E ele, que não é bobo nem nada, sabia que era por causa do meu cachorro. E ele falou, tô sabendo que você está com problemas pessoais. E eu falei, eu quero sair, eu quero ser mandada embora, você pode me mandar. Não, Sabrina, tô entendendo essa cabeça quente. Tá com problemas pessoais, claramente não querendo saber qual era o problema. Você vai ter uma licença, fica tranquilo. E foi isso que aconteceu. Foi, vamos dizer, o melhor arranjo que aconteceu. Mas para você ter uma noção de como isso não é legitimado e respeitado, você tem um chefe que você não pode falar que você está com um problema com o seu cachorro. Você vai falar que cachorro? Toma vergonha na tua cara. Senta aí e trabalha. Entendeu? Tipo isso. E outra coisa que tem também muito sério é as pessoas julgarem e falar assim, nossa, por que tem um negócio desse com o cachorro? É porque não tem filho? É porque não sei o quê? Não tem marido? Não tem... Sabe? Nem sabe da sua vida. Nem sabe das suas escolhas. Nem sabe o que aquilo representa para você. No meu caso, especificamente, pelo meu perfil de trabalho, de ser muito durona, de ter que encarar manifestação, né, na reportagem, tudo. O que acontece é que eu sou muito cabeça. O que aconteceu com o Jimmy é que ele conseguiu, com aquela carinha de fofinho, sabe, de pudãozinho, folgadinho, ele conseguiu fazer um bypass na minha racionalidade e simplesmente atingiu direto, assim, sabe? Um sentimento, uma emoção. E eu te digo, foi a minha maior conexão com o divino, sabe? Uma coisa espiritual, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de um outro âmbito de relacionamento, e que quando as pessoas minimizavam isso, você não está entendendo, você está falando de uma das coisas mais importantes da minha vida, que a gente não está colocando um cachorro, a gente está colocando uma relação que te leva ao divino, que te leva à espiritualidade. Como é que você está falando isso para mim? Entendeu? E isso é muito sério. As pessoas só julgam, sem saber. Eu acho que você trouxe na sua fala, Sabrina, muitas coisas, por exemplo, essa sua experiência em relação ao trabalho, porque já existe julgamento pelo luto, pela morte de um familiar ou de um amigo, e se não é mas se é um tio, fala, mas esse é tio, mas não é o seu pai e sua mãe. E se for o seu pai e sua mãe, ele é mais velho, fala, mas também já está velhinho. Então, assim, pro luto, entre aspas, clássico, né, Patrícia, vamos dizer assim, no luto clássico já tem esse julgamento. Quando a gente vai indo para esses outros tipos, daí o julgamento é muito maior, né? Então é muito desafiador mesmo. Ô, Patrícia, eu queria trazer também a questão, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da eutanásia e a questão de cuidados paliativos, porque da mesma forma que a gente você falou, né, o luto pet, luto por perda pet é uma coisa muito recente, da mesma forma também cuidados paliativos para pets também é uma coisa muito nova, né? Então, o cuidados paliativos é uma abordagem saúde que visa conforto. Como ela trazer conforto para uma vida, eu vou falar assim, que vive uma doença que ameaça essa vida, né? Então, para seres humanos ou para pets. E ela vai trazer conforto, ela vai cuidar dos efeitos colaterais do tratamento. Então, ou seja, como eu trago qualidade de vida para esse animal ou para essa pessoa. No caso dos humanos, a eutanásia ela não é autorizada, a gente é proibido fazer isso no Brasil.
aqui no Brasil, para pets, ela é possível fazer eutanásia. Mas agora também tem cuidados paliativos. Pela sua experiência com os seus pacientes, quando você tem um paciente que tem um animal que passou pelo processo de cuidados paliativos e uma outra pessoa que não passou pelo processo de cuidados paliativos e teve que optar pela eutanásia, como que você percebe esse impacto no mundo das pessoas? Sim, depois eu faço um gancho com o que a Sabrina comentou também da espiritualidade. Tudo depende de como a pessoa significa aquele evento, né? Então, tem desde um tutor que sente que está promovendo o bem, aliviando o sofrimento do seu animal, e que isso é um ato de amor supremo, abrir mão dele, pelo bem dele, então consegue ficar aliviado, mas essa é uma parte, diria que 30% dos pacientes que tem essa narrativa que conforta, né? Os demais têm culpa e têm ambiguidade nessa escolha, né, da eutanásia. Agora, cuidados paliativos estão entrando ainda muito devagarzinho, infelizmente. Falta muita informação. Mesmo na veterinária, é extremamente novo. E fica um pouco também aquela dúvida até onde ir, o que é digno, o que não é digno. Realmente, né, como Sabrina comenta, eu tenho uma amiga que ela é paliativista, é psicóloga também, e ela enfrentou uma opção pelo paliativismo que foi muito intenso do ponto de vista emocional para ela, porque o animal estava assim absolutamente indo embora de um jeito muito intenso, horrível mesmo, tem que falar. Então não é todo mundo que sustenta também, está junto para ver o animal morrer, ver o animal naquele sofrimento, enfim, ele não está sofrendo dor, mas ele está com as manifestações de morte dele, que são intensas. A gente não tem uma cultura, uma educação para a morte para entender que ele vai acontecer isso e aquilo. Falta muita informação ainda. Quando a gente tem, a gente enfrenta. E o papel do terapeuta no luto antecipatório é promover uma organização, um preparo para esse momento, que é difícil, muito difícil. A gente gostaria muito, né, que, claro, o nosso pet falecesse dormindo. Foi lá, pronto, foi embora, suave, tranquilo. Às vezes não é assim, né? Então, assim, é difícil. Todas as duas opções são difíceis, muito. Podem ser bem traumáticas até, inclusive traumáticas para algumas pessoas. Então, assim, esse preparo antes e depois cuidar, se realmente ficou aí constatado um trauma instalado, é super importante. Agora, em relação à espiritualidade, só para fechar, que Sabrina comentou, que eu achei fantástica a tua fala, Sabrina, o Eckhart Tolle, o autor do Poder do Agora, que é o livro mais famoso dele, ele tem um livro pequenininho, que já comentei com Sabrina, que chama Guardiões do Ser, e os animais como guardiões mesmo do nosso ser de conexão espiritual, que eles realmente escancaram o nosso chakra cardíaco, o nosso coração. Pessoa mais sisuda, carrancuda, apareceu um rabinho ali abanando, pronto, a pessoa se transforma, é inconsciente, é instinto que vai, né? Então, isso é tão importante, isso é tão restaurador para a saúde emocional, mental, espiritual da gente, que isso é fundamental, assim, é muito legal ter essa visão do animal como um portal para o contato com o divino, com a natureza e com a nossa natureza também. A gente está muito desconectada, sobretudo na cidade, né? Então, eu recomendo muito esse livro, Guardiões do Ser. Ele é ilustrado, é pequenininho, é uma graça, é gostoso de ler e fantástico, fantástico mesmo. E muitos tutores relatam, os enlutados, só para fechar, essa sensação de plenitude com o animal. Estou pleno, estou assim no paraíso. É até bonito, é poético como eles descrevem, desse contato tão afinado, tão harmônico, e essa sensação de plenitude que pode ser lido também como um sentimento, uma conexão espiritual. É um sagrado, né? Exato. A gente fala aqui do momento do sagrado. Qual que é o nome do livro? Fala de novo, Patrícia. Guardiões do Ser. Guardiões do Ser. Muito bom, muito bom. Patrícia, eu estava pensando aqui, quando eu ouvia vocês, também o quanto que o paciente, para chegar até você, o quanto que também o próprio paciente não tem o preconceito de buscar terapia, porque isso já né? Na verdade, já tem uma psicofobia geral. E daí muitos enlutados já falam, eu não vou, imagina que eu vou buscar um terapeuta por causa de um luto pela morte de alguém.
por um pet. Você vê, conversando com seus colegas que tem ainda mais esse desafio, qual é o ponto que eles falam? Eu não estou aguentando mais, eu preciso buscar um apoio profissional. Uhum. Então, normalmente, quem procura a terapia por um apoio para o luto pet são pessoas que têm um vínculo muito, muito profundo com esse pet, às vezes e frequentemente a serviço de uma história desastrosa com seus vínculos primeiros. Então, histórias de abandono, histórias de até maus tratos, enfim. Então, assim, canalizam tudo para o animal. E quando esse animal vai embora, como eu falei, é o fim do mundo mesmo. Então, a pessoa se desorganiza de uma forma e, às vezes, tem antecedentes também, questões psiquiátricas envolvidas. São quadros bastante sérios, normalmente. Mas essa é uma fatia, né, dos pacientes que chegam assim por questões vinculares também anteriores. Os demais estão com dificuldades de processar, tem pouca empatia, pouco espaço para fala, então o próprio espaço terapêutico ali, os atendimentos, funcionam como um lugar que eu posso falar, posso chorar. Tem muitos homens de negócio, inclusive, que eles se permitem chorar ali, porque tem que segurar a onda no trabalho, tem que produzir. Então, essas pessoas procuram ajuda. Os grupos terapêuticos, os encontros de acolhimento, às vezes geram também um link assim para a pessoa, um estalo para ela falar, poxa, pode ser que me ajude, né? Me acompanhar um pouco, porque esse luto está se estendendo muito, eu estou em intenso sofrimento, não sei o que fazer, me desorganizei. Então, mas assim, normalmente tem questões vinculares aí sempre presentes. E eu imagino que também, acho que e eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas de falar assim, eu estou sofrendo mais pela morte do cachorro desse meu pet do que a morte do meu pai, do meu avô, ou de um amigo. Sabrina, você já tinha tido alguma outra morte de alguém da tua família, alguém importante? Como é que foi isso e como é que foi esse processo para você? Já, eu queria falar várias coisas, porque, bom, sobre alguém morrer na minha família, tinha morrido a minha avó, uma pessoa que até hoje eu sinto saudades, tem 11 anos que ela morreu, e é uma pessoa que eu tenho paixão maluca por ela. Inclusive, ela era uma tremenda de uma cachorreira, e ela que me colocou nessa vida de ser cachorreira também, adorava um samba, era maravilhosa. E ela morreu, e eu sofri muito com a partida dela, e até hoje sinto saudade, mas nada como a do Jimmy. E a Paty comentou agora sobre homens de negócio, aqueles marmanjões que fazem todas, são os fortões aí da nossa sociedade. E eu presenciei, eu falei, eu acho que isso, né, Paty, na nossa entrevista que está no canal. Quem quiser também tá lá o convite ao episódio 68. Eu acho que eu comentei nesse dia. Meu marido não era com o Jimmy a ligação. Ele, claro, a gente ama todos, né? Mas essa conexão, tipo, super extra giga especial, é uma coisa que acontece, sei lá, acontece com um. E aí ele tinha com um deles, que era o Zé. O dia que o Zé morreu, vira-lata de boxe, grandão, eu nunca vi aquele homem, um homem, 1,80 m, sei lá, 80, 90, sei lá qual a altura dele, ele chorava. Mas ele chorava e ele, coisa assim, ele bebia uísque, nunca vi beber uísque. Bebia uísque, abraçado na caminha do cachorro. E chorava. Eu falei, gente, perdeu a mãe, perdeu um monte de... Nunca vi isso daí. Tá ali se desmilinguindo de tanto chorar. Chorou, até secar. Se recompôs. Mas eu nunca vi, e aquilo, assim, me surpreendeu pela intensidade, por tudo que estava envolvido. E aí você fala, um homem bem-sucedido, sabe, forte, com um filho, tá tudo bem na vida dele. De repente, morre um cachorro que é um grande, sei lá, parceiro, amor, que ele também tinha, né? Eu queria só comentar um negócio da eutanásia, porque virou uma briga na minha casa, porque eu tinha inclusive da minha avó, que era espírita, e ela falava para mim que não podia tirar a vida de bicho de jeito nenhum. E ela era meio ecumênica, mas nessa coisa da eutanásia ela sempre falava que não podia, porque segundo o espiritismo não pode mesmo. Segundo o espiritismo é isso, não é só uma questão de lei, é uma questão de lei do universo, não pode.
Porque você perde uma chance, segundo a doutrina, de aprender o que você, às vezes, passou a vida inteira para aprender. Aí eu tinha isso muito claro na minha cabeça, quando o Jimmy morreu, em 2016, minha avó já era falecida. E eu falei, para quem eu pergunto sobre isso? Porque se eu pensei, eu vou transferir essa ideia para o meu cachorro. Não vou tirar uma vida, não mato nem para comer, não como carne, não como bicho. Por que eu vou fazer isso com um animal? Não, de jeito nenhum. E foi muito difícil, Tom. E aí eu peço até um comentário da parte, se possível, porque as pessoas falam, você é uma egoísta, porque ele tem indicação de eutanásia. Eu falei, mas gente, eu não acredito nisso, é meu valor, eu não tiro a vida de um bicho. E aí eu falei, eu não estou prolongando a vida dele, pelo amor de Deus, eu rezo para ele ir, mas para ele ir em paz, mas não para que eu vá e mate. E aí eu fui no hospital, ele já estava internado, eu falei, gente, faz alguma coisa, dá morfina. Aí a moça falou assim, mas eu nunca vi dar mais do que a gente já deu. Mas ele tá sofrendo, dá o que for, o que vai acontecer? Vai morrer? É isso mesmo, dá a morfina. E assim, eu falei, gente, não há um preparo. E antes disso, só uma coisa, Tom, que foi muito forte isso, um pouco antes dele ficar realmente mal, ele estava no hospital e eu tive a impressão que ele morreu. A veterinária, eu não estou aqui também falando mal dela, estou dizendo que era uma falta de preparo, que eu acho que ainda existe. Ela fez de tudo, ressuscitou ele. Poxa, ele tem 16 anos com um tumor no focinho, fazendo quimioterapia, que depois parou de fazer justamente porque ficou muito mal. E, gente, como é que ressuscita um cachorro desse? E aí, daí pra frente, foi ladeira abaixo, só sofrimento. Ele tinha ido na hora certa. Entendeu? Então, foi muito difícil. E essa coisa da eutanásia, Paulo, foi muito complicado, porque até hoje, quando a gente discute, eu sou tirada de egoísta. E aí, aproveito também para falar, fiz uma série especial, Tom, no canal, no YouTube, o E aí Bicho, que eu entrevistei vários religiosos, inclusive do Espiritismo. E uma das perguntas, pela religião X, como que é a eutanásia? Pode ou não pode? E eu me surpreendi com várias religiões que eu jurava que ia falar, pode, eu falava não, não pode. Pela religião. Pela cultura espiritual que aquela religião entende. Então, eu falei com o judeu, com todas as religiões, hinduísmo, islamismo, umbanda, candomblé, falei com todo mundo, porque o canal não é a minha opinião, entendeu? O canal é informação. Eu falei assim, ninguém vai mais ter esse problema de não ter a resposta que nem eu tive. Porque na época eu não tive resposta, entendeu? Então agora já está lá. Quem quiser ver lá a sua religião, tem lá a resposta do religioso sobre, segundo aquela religião, pode ou não pode fazer eutanásia? Aí você vai ficar tranquilo de acordo com o que você acredita. Sabrina, depois se você quiser colocar o link aqui nos comentários, se estiver fácil aí, pode colocar, tá? Fica à vontade. É uma série chamada Santo Bicho. Então são 10 ou 12 episódios, e cada episódio é uma religião. Tá. Mas depois eu colocar aí, tá bom. Patrícia, como é que é esse contexto na elaboração? Eu imagino que isso deve ser uma pauta bastante importante, né? Essa questão da eutanásia, de fazer, até do luto antecipatório, a culpa. Como que isso se manifesta? Sim. Desculpa, o telefone está tocando aqui, perdão. Rezando para terminar logo. Mas, sim, a eutanásia, normalmente ela gera culpa mesmo. Um questionamento, depois fiz a coisa certa, não fiz, era a hora, não era, né? A serviço do que estava aquilo, fui na onda do veterinário, não procurei uma segunda opinião, uma terceira. Mas uma eutanásia, quando ela... Infelizmente, raros são os tutores que são enfáticos e dizem, eu fiz com consciência, sabendo, com propósito e tal. E isso alivia o luto, né? Isso ajuda a organizar o luto de uma forma bacana. Mas a eutanásia ela é complexa, é complicada mesmo. E assim, a religião entra nessa questão de um tabu, então assim, é pecado, ponto, não vou fazer, meu bicho vai agoniar. Por isso que é super importante que o paliativismo
cresça e que venha à luz como uma saída de humanidade nesse trato de fim de vida. Então, assim, as pessoas não sabem, infelizmente, a maioria ainda, né? E eu cuido de pessoas que ficaram na encruzilhada, resolveram não fazer e ficaram mal. Nem a eutanásia estava ok e nem outro tipo de tratamento, né, possível. Então, é ruim ficar nessa sensação de impotência total, né? O próprio morrer do animal já gera uma impotência danada, né? Então, é um complicador do luto, sem dúvida. Mas eu sou egoísta? Depende do ponto de vista. Meu marido, eu sou. Eu tô tranquilo. Não, mas... Como você se sente? Sabe, Como você se sente? Eu? De não ter feito? Graças a Deus que eu não fiz, Tom. Porque eu teria violado o meu valor. Sim, eu só lamento de não ter conhecido a Patrícia antes, de não saber que existia institutos como Kairos que faz um cuidado paliativo, você entende? Eu só lamento isso, porque se eu soubesse, ele não teria sofrido, nem eu, do jeito que aconteceu. Exato. E o egoísmo é tão relativo, né? Porque assim é egoísta também quem ok, né? Dá um ok para a eutanásia porque não está aguentando cuidar do animal naquela situação. Então a pessoa também pode ser taxada de egoísta. Não está pensando no animal, está pensando em si, né? Então isso é tão relativo isso. Né? Eu acho que também volta para a questão de que a gente falou e isso permeou muito todos esses dias. Na verdade, assim, é sobre o enlutado. Como ele, e a gente fala muito sobre narrativa, né? Então, assim, a narrativa da eutanásia vai me trazer alívio ou ela vai me trazer desconforto e culpa? Então, não é a eutanásia, é como ela funciona para mim. A eutanásia, no caso de pet, que hoje é autorizada no Brasil. Então, como essa narrativa funciona para mim? Então, pode ser que daí, obviamente, daí pode entrar um conflito dentro de uma família, daí com opiniões divergentes. Por isso que daí também um profissional pode ajudar nessa reunião familiar que entender. E, Patrícia, eu queria que você falasse, que acho que imagino nessa situação, trazendo essa situação. Você tem um animal e dentro dos membros da família, umas pessoas são favoráveis, outras são desfavoráveis a isso. E daí você estava comentando sobre aquele jogo de cartas, né, que aqui eu até coloquei, é o baralho Clarieta, que ajuda as pessoas a tomar essas decisões. Conta um pouquinho como que é esse baralho, como que é esse processo. Eu sei que ele é inspirado, porque em cuidados paliativos, que tem um jogo de cartas, um baralho de cartas, que é o decisões de final de vida, que o profissional de saúde vai usando aquelas cartas para conversar com o paciente e com os familiares, para ele ajudando a fazer as escolhas, então tem uma questão de tempo e de prioridade. Então, daí eles vão ajudando a fazer essas escolhas. Ele é parecido com isso? Como é que ele funciona? Conta um pouquinho para a gente. Exatamente, ele foi inspirado nesse baralho, nessas cartas, né? E ele promove essa discussão de vamos eliminar aqui o que a gente não quer, para deixar aí 5 cartinhas que resumem o que se espera no final de vida do pet, se for possível, né? Então, dos tratamentos, do ambiente, em casa, no hospital, com respiração artificial ou não, um tratamento somente, enfim, né, de cuidado da dor, morfina, enfim, até onde ir, onde ressuscita, não ressuscita. Então, assim, é um promovedor de discussão, mas não é nada fácil numa família, né? Agora, nesses casos, sempre, como a Sabrina comentou, o tutor tem, o animal tem um tutor de preferência, né? Mesmo que Sabrina tivesse pego, né, um animal, ele pode escolher outra pessoa da família dela. E essa relação tem que ser respeitada também. Então, assim, o tutor que tem maior vínculo ou maior interação com o animal, no meu ponto de vista, deveria ser quem bate o martelo, né? Agora, existe ao longo também dos cuidados paliativos e de fim de vida e que hoje, felizmente, uma gama assim gigante de terapias integrativas, holísticas, complementares, reiki, terapias energéticas, cromoterapia, aromaterapia, a comunicação intuitiva, tem tanto recurso, tanto para os tutores, quanto também, especialmente para o animal. Então, não é só medicamentosa a interação.
né? Então, isso é bacana ter acesso a tudo isso, porque as pessoas escolhem o que fazer. Amplia, né? Amplia a opção. E, Patrícia, você já ouviu gente, como me falaram, sabe por que ele não morre? E ele está aí sofrendo? Porque você não quer deixar ele ir. Aí eu falo, gente, em frangalhos alguém me falar isso. É muito sem noçãozice, né? Mas a minha pergunta é, isso existe, assim? O que você... Bom, primeiro, o que eu respondo? Ou alguém que está numa situação dessa responde? E segundo, assim, a gente tem esse poder? Vai ficar? Da minha experiência, que lidando com tantos relatos de comunicação dos próprios pets e dos tutores, o animal ele quer ficar o máximo que ele puder com o tutor que ele ama, ponto. Ele vai ficar até onde o corpinho dele permitir. Essa é a intenção dele, né? Então, não é que está segurando, não está segurando, mas assim, há casos em que o tutor, de fato, deposita no animal tanta coisa, da sua própria segurança, do seu eixo, do seu amor, eu imagino que o pet fique meio perturbado, né? Quer dizer, é um gancho a mais, isso é tratável em terapia alternativa, por exemplo, né? Mas, assim, dentro dessa interdição que você trouxe, é uma interdição, né? A vivência daquele processo. Outra interdição que é cruel você está triste, você está prejudicando o seu pet que faleceu. Tem a ver com religião. Né? Então, a gente não pode ter tristeza. Isso é um não reconhecimento de que aquela tristeza é legítima e que cabe, que é natural. E isso também traz um conflito danado para os processos de luta dos tutores. Uma coisa que eu estou pensando aqui, se a gente tivesse nessa conversa, toda vez que a gente falasse pet, entrasse um sonzinho para, tipo, se eu estivesse falando um palavrão. Toda a conversa que a gente está tendo é como se a gente está falando sobre o luto de um humano. Todas as nuances, todas as camadas, todos os desafios, as dúvidas, os medos e as culpas, elas são as mesmas relacionadas ao luto de um ser humano. É muito semelhante, é muito semelhante. Então, isso é interessante, assim, de ver. Se a gente fosse, na hora de for editar essa conversa, se eu cortar todas as vezes que a gente falou pet, deixar em branco, ou substituir por humano, não vai fazer. Isso só prova o quanto a importância do vínculo, que ela é tão importante quanto, não tem diferença alguma. E eu acho que o vínculo com os animais, que na verdade é o objetivo do meu canal, né, de falar sobre isso, ele é tão forte porque a gente meio que se arma para lidar com os humanos. Isso. E com os animais, a gente baixa a guarda. Então, a gente vai baixando a guarda, e o tempo segue. De repente, a gente está completamente entregue, entendeu? Porque é uma relação que ela tem outras formas de comunicação e, sim, existe uma dependência e, relativamente falando, é uma relação mais fácil. Né? Tá, você pode colocar consideração, que eu acho que inclusive existe um exagero hoje em dia, que eu também acho que tem que ser discutido, das pessoas substituírem vínculos importantes por aquele animal. Então, realmente não deveria, na minha opinião, você pegar um animal para substituir o lugar de um filho, o lugar de alguém que foi. Eu acho que cada um tem o seu lugar. Mas esse vínculo ele se torna forte, na minha opinião, justamente porque a gente baixa a guarda, Tom. A gente faz... eu tomo cuidado, até com a mãe, com o irmão, com o marido. Você toma cuidado, você pensa bem. Os animais, eles te conhecem, te veem ali na hora que você acorda, e continuam te amando, fazendo aquele festa. E aí você fala, gente... E aí de fato um amor que a gente chama de incondicional, que é óbvio que você precisa cuidar, ter respeito, etc. Mas ele é tão forte, tão puro e sem ninguém armado, entendeu? Então ele fica forte. Uhum. E outra, Patrícia, também de relatos que eu já li em livros e também de conversas, também de experiências de pessoas que não tinha nenhum vínculo tão forte com o pet,
mas que aquele luto disparou outros lutos que a pessoa não viveu na época que teve, ou seja, quando morreu o pai, morreu a mãe, ele não conseguiu vivenciar aquilo, e daí o luto do pet acaba permitindo, acaba deflagrando isso. E daí a pessoa se dá conta que, na verdade, tem um sofrimento duplo, triplo, por conta disso. Como que isso se dá? E isso é comum? Isso acontece mesmo, Tom. Os lutos, todo luto remete a outras perdas, né? Então, se a gente teve um luto que não pôde ser vivido de forma completa ali, ele vai ser reeditado, né? Ele vai surgir aí, vai sair do armário, por assim dizer, né? Então, é comum, sim, que essa dor que ele experimenta, o tutor, do sentimento de abandono, do sentimento de desnorteamento, essa desorganização, vai puxar da memória outras relações também que ele já perdeu. Então, isso acontece, sim. E são lutos sobrepostos, né? Isso é complicado, é muito complicado. Exatamente, lutos sobrepostos. Eu vou colocar aqui, eu fui recolhendo aqui, ó, várias pessoas aqui, então eu queria deixar um abraço, um beijo, e dizer que eu sinto muito, assim, várias pessoas estão contando aqui das suas histórias, que nem a Marina falou, ela perdi uma filha pet em novembro, em um atropelamento. Eu me sinto muito culpada e sinto muita falta dela todos os dias. Como vocês fizeram para lidar com esse luto? Não sai de mim. Na verdade, eu não estou abrindo para perguntas ainda, mas eu já vou trazer isso para a gente conversar. Você quer falar um pouco sobre você? Acho que a Sabrina tem essa questão, né? De uma forma de enfrentamento e elaboração foi o canal, né? Que te ajudou a dar um significado e construir isso. Mas o que mais? Eu queria que me desse força e que eu lembrasse com a gratidão de tudo que ele despertou em mim, sabe, Tom? Como fazer isso? Era fazer o que eu acho que eu sei fazer, que é informação, que é conversa, que é descobrir histórias. E todos os dias não vai, mas assim, toda semana tem alguém que comenta, ou me manda e-mail, ou escreve no YouTube, ou no Instagram do canal, falando exatamente o que a Marina está escrevendo. Eu perdi alguém do meu pet, eu perdi meu gato, eu perdi meu cachorro. Obrigada pela conversa, a nossa conversa, Paty, que está lá. Tem gente que, assim, do nada, vem. Gente, o negócio continua, né? Reverberando. E eu também atribuo isso porque, assim, as pessoas ficam buscando esse tipo de informação que, quando aconteceu comigo em 2016, não tinha. Não tinha. Então, o que eu posso dizer para a Marina é que, assim, que bom que não passa da nossa cabeça, porque até hoje o Jimmy está em mim, sabe? Até hoje eu tenho uma grande alegria em falar dele. A coisa boa do tempo é que ele começa a te trazer mais as alegrias do que as tristezas do final, entendeu? E a gente aprende. Eu não me culpo pelas coisas que eu não conhecia, sabe? Por exemplo, ela foi atropelada. Então, de repente, você aprende como que eu faço para que isso não aconteça de novo. E em honra, eu gosto muito dessa palavra, e em honra a sua filha pet, que tem gente que condena a falar filha pet, eu acho que está tudo certo, é como te acalenta, como a sua filha pet, em honra a ela, na próxima experiência que você tiver, no seu tempo, você vai colocar uma identificação, você vai ter uma guia que ela de jeito nenhum vai andar sem guia na rua, porque uma coisa está na Vila Infinito, outra coisa está na Avenida Paulista, está aqui no Ipiranga, que passa carro, buzina, explode, o cachorro se assusta e atravessa, ainda que adestrado. Então a gente vai aprendendo, né? Eu tento, né? Com um pouco de leveza, mas te falo, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Você quer complementar com alguma coisa, Patrícia? Eu sinto, né, respondendo aqui para a Marina, também um pouco na carona aqui da Sabrina, que a informação é importante, a gente entender que sim, vamos sentir muita falta, que sim, uma perda abrupta como a da Marina, ela é um complicador do luto também, ela tem que se permitir sentir esse estranhamento, esse choque. É diferente, né, da gente ter o pet doente, que a gente vai se preparando para aquele fim, né? Obviamente não querendo que ele se vá, mas uma
Isso impregna, né? Isso, até digerir essa experiência é difícil, que ela se dê o tempo e ela entenda que vai haver ondas de tristeza, de pesar, de saudade. Aí, a partir de um tempo, ela consegue ir mais para a vida e retomar os planos e conseguir elaborar aquela experiência de perda para promover, por exemplo, uma sensação de vou honrar, o que eu vou fazer com isso, o que ficou de bom dessa experiência que me preenche até hoje e faz parte de mim, como é que ela vai transformar esse vínculo? Talvez seja um processo que demore um pouquinho mais. Né? Se está muito enroscadinho, se está atrapalhando a sua vida, Marina, procure ajuda. Ô, Paty, deixa eu fazer duas perguntas. Que dura a tua experiência. O que ela faz com as coisas da cachorrinha? Acho que é uma cachorra, né? Falo filha pet, não sei se é gata. A filha, que ela filha pet. Pode ser gata. Uhum. Acho que travou. A Patrícia travou? Deu uma travadinha. Bom, então eu vou fazer a segunda pergunta. Voltou? Tá, voltou. Tá. O que eu faço com as coisas, né, dela? A caminha, o brinquedinho, a roupinha. O que eu faço? E a outra... Porque ao mesmo tempo que você pode ficar lá olhando e sentindo falta, tirar também parece que você está se desfazendo. E qual que é o tempo adequado para que você tenha... Não substituir, mas que você tenha uma nova experiência? Uhum. Excelente pergunta, são perguntas recorrentes também, né? O que fazer com os objetos? Isso é absolutamente particular. O quanto dói, o quanto não dói ver aqueles objetos ali. Eu recomendo, às vezes, que a pessoa coloque tudo dentro de uma caixa, por exemplo, segura, né, que coloque num lugar que não fique à vista. E ela, com o tempo e se respeitando, ela vai escolhendo, quero ficar, quero encaminhar e tudo mais. E talvez procurar alguém amigo para estar junto também, para fazer esse processo. Não é fácil, isso é muito simbólico, é forte também. Então, assim, tem algumas pessoas que são mais instrumentais e elas, quero despachar logo, vida que segue, depois se arrependem e falam, poxa vida, eu podia ter ficado com uma bolinha, mandei tudo embora no impulso. Então, que a pessoa pare e reflita o que faz ela se sentir um pouquinho melhor dentro daquela situação que é difícil mesmo. E você falou dos objetos, e quando quando se abrir para um novo pet. Também isso é absolutamente particular. Eu já vi tutores que deixaram um gatinho na porta deles, ele estava no luto agudo, com a perda muito recente, e isso foi curativo para ele, foi bom, conseguiu haver um espaço interno para acolher um novo ser, uma nova história, e não misturar os canais. Mas eu procuro sempre aconselhar que a pessoa espere, processe, feche um ciclo, não vá na carência e querendo preencher o espaço, porque isso pode trazer uma complicação para se vincular com o animal, comparação, complica o luto, não precisa, espera um pouco, calma, vamos respirar, vamos sentir quando é que você tem energia também, porque o luto tira muita energia da gente. Quando a gente tem energia para se dedicar e dar atenção para um ser novo, que vai ter que se adaptar também, tanto quanto a gente, como tutor. Tom, posso fazer mais uma pergunta? Esse é o problema, né? Se o jornalista só fala. O jornalista não aguenta só responder, né? Não, claro, é ótimo. É o seguinte... ela se coçando, a Marina, você falou assim que eventualmente ela pode precisar de ajuda, né? Eu queria saber como procurar ajuda, Patrícia, porque nem todo mundo te conhece, né? E eu, quando passei pelo processo, eu fazia terapia, viu, Tom? Eu sou uma pessoa que entendo o que preciso, né? Claro. E estava na terapia. E aí, a terapeuta, que era maravilhosa, tinha zero empatia, não empatia, mas entendimento do luto animal. E foi aquilo, primeiro foi decepcionante. Eu falei, gente, eu admirava tanto, ela sabia tanto, falava tanto, né? Era só bingo naquela terapia, de repente, não rolava. Eu saí da terapia. E ela falava, mas Sabrina, você está de novo falando do cachorro. E aí eu me repetia, e aí começou a ficar patético, né? Ela não entendia, eu me repetia, me sentia... Bom, enfim, não fui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma profissional que eu considero super qualificada para outros assuntos.
e ela não pôde, naquele momento, pelo menos, não teve essa condição de me acolher. Então, como profissional, como que eu identifico que profissional pode me ajudar? E você já tinha comentado, nem sei se foi aqui, mas eu sei que de outras conversas nossas, de grupos, né? Onde tem esses grupos? Porque eu acho que isso, nossa, você falar com quem te entende faz toda a diferença, né? Ótimo. Sim, exato. Existem alguns institutos no Brasil que são especializados em luto, 4 estações em São Paulo, mas há outros vários, né? Então, esses grupos esses institutos estão surgindo com força e, em geral, existe sempre alguém que é mais sensível à causa da PET, né? Então, é um pouco roleta russa mesmo, né? Infelizmente, ainda. Mas no Ocitocina sempre, né, tem material. Eu faço uma vez por mês um encontro gratuito de acolhimento para tutores enlutados, e às vezes é só aquele espaço de fala e de entender o que está sentindo e de encontrar os seus pares já é super terapêutico, é suficiente. Nem sempre o tutor tem disponibilidade para participar de um grupo terapêutico mais estruturado, né? Então, assim, frequentar esse grupo de acolhimento uma vez por mês, uau, abastece, acalma, encontra para os tutores que têm os cães com câncer, né, no Facebook, que também é um grande suporte entre eles. Tanto no luto antecipatório quanto no luto, enfim, pela perda de fato. Perfeito. Vou colocar aqui alguns depoimentos aqui e umas perguntas. A Aparecida falando, muito oportuno esse tema, perdi minha vira-latinha, companheirinha de todas as horas em 1º de maio de 2020. Tinha 13 anos. O José Antônio falou assim, eu perdi minha filha Pet em novembro de 2015, também foi muito difícil, chorei 4 meses. A Bárbara, sou médica veterinária e vejo que no meio profissional ainda existe uma falta muito grande na área do luto. Sinto que preciso divulgar muito entre meus colegas para termos mais diálogo e acolhimento. Isso é uma fala super frequente, né? Da total falta de tato. Se a gente tem isso na medicina, né? Dos médicos e tudo mais, imagina veterinário, onde tipo a eutanásia é corriqueiro. Então, realmente, a gente tem que mudar demais isso. E também, né, Tom, só para fazer um adendo aqui, e cuidar do luto desses tutores, desses veterinários também. Esses médicos veterinários sofrem horrores. Eu tenho uma conhecida veterinária que ela fala, eu estou sempre em luto, porque eu sempre perco animais e eu sempre perco também os tutores com os quais eu tinha um convívio. Né? Então, assim, são vínculos que são desfeitos com a perda do animal. E os veterinários têm que engolir o choro e ir lá atender o próximo. Tem que se cuidar também, muito. Exatamente. Importante isso mesmo. A conversa do cuidados paliativos, do olhar o ser humano de forma mais integral, eu acho que ela transborda para outras relações. E aí entram os animais nessa história. Eu falo isso porque é óbvio que se você tem uma qualificação, uma discussão clara, com nomes claros, técnicos, vai ser sempre muito, muito melhor. Mas teve uma profissional do hospital que estava atendendo o Jimmy e ela viu meu completo desespero. Eu devo ser uma pessoa bastante clara, né? No meu desespero. E a moça, transparente, assim, demais. Eu sei que ela veio, entre aspas, né? Ela não poderia, porque ela é funcionária daquele hospital e ela estava num hospital que estava atendendo. Eu falei, não quero, eu estou trazendo um animal para tratar, ele está sendo quase morto, não. Que ele estava fazendo químio, né? E era muito velhinho, então eu não achei que aquilo era indicado e eu não queria fazer, eu queria cuidar dos paliativos sem saber que existia para ele, né? E aí ela veio muito discretamente do meu lado, vendo a ligação que eu tinha, e aí a minha revolta, a minha reclamação ali, e ela falou assim, existe um tratamento alternativo que a gente não faz aqui, não se indica aqui, mas se você tiver interesse, eu posso ver se você tem curiosidade. Ela foi, assim,
muito maravilhosa. Olha, eu estava num momento tão louca que eu não lembro o nome dela. Mas eu queria agradecer se ela estiver vendo, tá? Muito obrigada, porque ela salvou real, não só a minha cabeça, que já estava pirada, mas também ele de muito sofrimento, porque a partir daí eu não fiz mais a químio, e eu passei a fazer um tratamento alternativo com ozonioterapia, que foi bárbaro. Foi bárbaro. Aí só realmente no finalzinho, quando estava nos 45 do segundo tempo, que aí ele voltou ao hospital, que eu falei assim, eu só quero um conforto para que ele não sofra. Era só isso. Né? Mas ela foi maravilhosa. Mas por isso que eu digo, lembrar de ser humano, ela foi, entendeu? Ela falou, gente, essa menina está sofrendo muito. Ela olhou, eu acho que ela não olhou para o cachorro, ela olhou para mim. Ela falou, gente, essa menina precisa de ajuda. Sim. Sim, ela teve um olhar integral. Bonito, isso é verdade. É isso mesmo. Ó, a Alessandra fala assim, boa noite, eu perdi a minha filha Pet em 3 de janeiro deste ano, vinda de uma sequência de perdas familiares. Lembro que fui doar as coisas da Cherry e a pessoa já me queria dar um outro cachorro. Então também essas violências também, né? Não é um objeto de troca, né? Tipo, eu não vou, tua mãe morreu, quer levar outra mãe? Né? Seu pai morreu, quer levar outro pai? Quer levar outro filho? Então apesar que de filho tem isso também, né? A gente falou sobre isso também. Filhos têm isso, né? De falar, mas também você é jovem, você vai ter outro filho. Então tem uma violência. Aqui nessa história de levar um outro cachorro, além do que a Paty já falou, de que você precisa encerrar um ciclo e tudo, os animais têm personalidade. Você pode criar um problema muito sério de relação com o outro animal, primeiro porque você está tentando ter o que foi. Só que o animal vem com uma demanda, com uma outra energia, ele vem com uma outra personalidade. É outro ser. Exato. Vou falar, fica complicado, porque a chance disso se tornar agressividade, se tornar problema de comportamento, o animal destruir a casa, é muito grande. Porque você, como consciente da história, não está prestando atenção na troca. Isso é complicado. Olha, a Fátima veio com uma definição importante aqui. A minha ligação com o meu cão é imensa. Eu vejo como um anjo da guarda. Ele me salvou muitas vezes da depressão e do suicídio. Acho que você deve ouvir bastante sobre isso, né, Patrícia? Muito, muito, muito mesmo. E de fato são anjos, né? Eles participam. É muito comum quando a pessoa me procura perguntar do início da história, quando que chegou esse pet para você? Né? O que estava acontecendo na sua vida? Então, esse relato é muito frequente mesmo. E é um estímulo, né? Ele pode... e esse legado do animal, quando ele parte, é um pouco o que a Sabrina conta, quer dizer, que é bacana. Poxa, esse anjo da guarda, quando chegar a hora dele, ou quando chegou a hora dele, a gente pode transformar essa história num legado. O que eu faço com isso que eu recebi desse animal? Para me cuidar, para estar bem, para entregar alguma coisa para o mundo. Né? Nem todo mundo precisa fazer essa entrega, não é receita de bolo, mas assim, pode ser inspirador até depois que ele parte, e isso é muito bonito, é uma transformação do vínculo. Exatamente. Aqui a Tana está falando isso, são amores diferentes, meus cachorros são parte de mim já, porque eu trabalho em casa e eles estão o tempo todo grudados em mim. É isso, né, que acaba. Tem uma pergunta importante aqui, da Cláudia Oliveira. Boa noite, eu sou enfermeira e doula da morte. Eu gostaria de saber se uma doula também pode fazer acompanhamento dos momentos finais de um pet, e se existe um preparo para esse momento. Sim. Sim. Pode falar, depois eu vou falar também, eu queria comentar isso. Sim. Existe eu conheço só uma doula da morte para pet, que é uma espanhola, muito boa. Eu estou assim, doida para fazer um curso com ela. Ela é muito especial, mas ela é bem radical. Então, assim, não chega perto do animal, deixa ele partir sozinho. Ela é bem, né? Ela organiza aí a despedida de um jeito bem pró-animal, né? Então, assim, o tutor talvez fique um pouco ali ressentido. Mas ela é muito interessante e muito profunda, e ela faz formação também de doulas para a morte do pet. Uma pessoa bem interessante. Né? Se ela quiser o contato, eu posso passar depois. Eu acho que sim também, Cláudia, no sentido também, assim, tudo isso é muito novo. Então, assim, não tem a questão pode, na verdade, assim, como que eu vou fazer isso? Então, tem uma coisa também de ser transgressora e de falar isso, que se é um chamado, como que eu vou buscar informação, como que eu vou criar uma forma?
que a gente está ouvindo tanta semelhança que tem né, da morte e do luto por perdas humanas, por morte humana. Então, você já tem bastante conhecimento. Como que você adapta isso? E eu tenho visto, eu sigo muitas páginas americanas de pessoas que fazem rituais, muitos do que eles chamam dos green burial, que é do enterro da forma mais ecológica e mais humana possível. E muitas vezes de pet, então assim, do pet, de estar lá, ter o velório do pet em casa, cheio de flores, de fotos, de fazer todo o ritual, todo o processo. Então, se é um chamado, sim, não espera ninguém falar se pode ou não pode. Cria isso, sim. Tem uma oportunidade sim. enorme. E não uma oportunidade, além de uma oportunidade, tem uma necessidade. Porque sim. esses processos, quando o ritual ele é bem elaborado, ele ajuda muito nesse processo de elaboração do luto. Então, é super necessário. Super necessário. O ritual, eu diria que a gente, na pandemia, foi impedido de fazer rituais, né, de enterro, velório, e a gente percebe como isso impacta as famílias que perderam pessoas pela Covid-19, ou mesmo por outros motivos, que não puderam fazer esse ritual. Porque é muito forte, de repente está aqui, de repente some. O cachorro que todo dia você tem um compromisso, você sai com ele, passeia, tem que dar comida, ele te disciplina, inclusive, ele faz esse favor para você. Né? Ele cria uma estrutura. Sim. Você que tem que, né, fazer certinho, aí você acorda, você levanta, você vai ter que passear, sabe assim? Então, no fim das contas, você fala, quer saber que está fazendo até um favor para mim? Porque se dependesse, eu estava dormindo até agora. Então, né? E aí, de repente, não está aqui. Como assim? É violento demais. Você passou anos, todos os dias com aquele animal, não tá. É muito forte. E o ritual... É muito desorganizador. Falta dizer para as pessoas, já recebi várias... O canal também nasceu disso, viu, Tom? Porque todo mundo sabia que eu gostava de bicho, falava assim, pergunta para Sabrina. Sabrina não tem as respostas. Eu faço pergunta, gente. Não tem as respostas. E aí a pessoa me perguntava. Sabrina, morreu, sei lá, meu cachorro, morreu meu gato. Faço o quê? Eu falava, verdade, faz o quê com o corpo? Porque às vezes morre em casa, faz o quê? Sim. Aí falava assim, que já aconteceu, morreu, né? Vai para a prefeitura, vai no meio do lixo, do cachorro. Eu falei, gente, aquele cachorro que eu tratava, maravilhoso, vai o quê? Vai no lixo? Vai... Não. Por mais que eu entenda, que eu olhe o cachorro e falo, já não tá mais aqui, isso aqui é um pedaço de carne. Ainda você fala, gente, não, você entende o tamanho da violência? Então, sim. O ritual não é só uma despedida, é também o respeito por tudo. É cuidado. Então, assim, as pessoas, tanto que nessa série especial que eu estou preparando, Tom, um dos capítulos vai falar sobre o eutanásia, já falei, mas outro vai falar sobre Iago, morreu, faço o que com o corpo? Quais são os caminhos? Porque as pessoas não sabem nem quem chamar. Faz o quê? Quando a pessoa tem um terreno, tem alguma coisa, ela fala, bom, eu vou ali, vou fazer o meu próprio... Mas se ela mora num apartamento no meio de São Paulo, ela fica totalmente sem saber o que fazer, né? Aqui tem uma história, aqui, falando de rituais, a Lulu Primavera falou assim, que live linda, eu perdi um filho pet que tinha epilepsia. Cuidamos muito dele com muito amor. Numa crise, ele faleceu nos braços da minha mãe, enquanto eu orava. Vestimos a blusa preferida dele e enterramos. Então, isso é uma forma de ritualização. Então, ela escolheu a blusa favorita dele e enterramos. Então, tem toda essa narrativa e tem a ritualização. Isso é super importante. Deixa eu ver. E também tem uma outra coisa aqui que realmente, né, que tem até o trabalho com o público idoso, e um dos lutos mais difíceis de lidar é a colheita justamente do PET. Essa semana passamos por isso, a idosa está arrasada. Como ajudar? Patrícia. Como ajudar essa idosa? Oh, meu Deus. Não, é difícil mesmo, porque é um vínculo muito protetor, né, para os idosos, de um amor realmente, de um afeto, e assim, o próprio fato, né, por isso que chama ocitocina o meu perfil, né, a ocitocina é o hormônio do amor, do aconchego e do bem-estar, da conexão, e quando a gente acaricia um animal, o contato de peles, né, de pelos e tudo, dispara uma ocitocina louca, e isso traz um bem-estar para o idoso, que já está muitas vezes privado, quer dizer, quando ele está muito adoecido, o contato físico é para intervenção, espeta aqui, puxa ali, limpa ali.
Então, assim, o aconchego de um pet é uma, assim, nossa, tem ideia do alcance para o bem-estar do animal, do idoso. Então, a perda desse animal é devastador. Então, talvez lidar com o luto dessa pessoa, desse idoso, dessa idosa, e aí talvez sim caiba logo conseguir um animal, porque não dá para esperar. Exato. Né? Acho que o prejuízo é maior, sabe? Eu queria só contar... Desculpa, a parte do Não, é que esse negócio... Voltei à minha avó, a cachorreira. Quando ela estava quase morrendo, ela tinha uma cachorrinha, uma vira-latinha também, só que ela estava sem andar, ela tinha quebrado aqui a parte do quadril, e ela estava acamada, tinha que ter todo um cuidado, e ela estava num lugar que estava sendo cuidado. E aí eu ia visitá-la todo dia, e ela falava, mas e a Margot, a cachorra dela? Aí a Margot, mas a Margot, eu falava, vó, tá ótimo, não sei o quê. Eu nem sabia de verdade, porque tinha os meus, ela estava na casa do meu pai, enfim, umas coisas. Aí eu falei assim, vou trazer ela aqui. Eu podia. Falei, não quero saber não, vou levar. Né? Vão causar aqui. Você precisa ver essa mulher que estava acamada, que não conseguia fazer nada, de repente a mulher levanta assim, né? Não é que ela levantou, ficou de pé, mas ela conseguiu uma energia. E a cachorra, eu não sabia quem era mais feliz. Era uma euforia ali. Eu falei, gente, só aí já valeu, pode ir embora, então acabou o programa, sabe assim? Era isso. E aí, depois eu ainda briguei com o cara, que como você traz, não sei o que, não sei o que lá. Outro dia eu fiz uma live com uma diretora de um hospital, aqui o Hospital Oswaldo Cruz, que ela falava sobre os impactos dos animais que agora, depois de muita discussão, estão liberados, porque por uma questão de sanitária, eles estão liberados com vários protocolos para entrar nos hospitais e sabe-se, já comprovadamente, cientificamente, que há efeitos claros na melhora, né? Medicinal mesmo. Você vai fazer o exame de sangue, está diferente. E essa coisa, esse vínculo é tão forte que a gente vê constantemente animais, principalmente de gente em situação de rua, que acaba dentro de um hospital e o animal está lá na porta. Isso. Aí, outro dia no hospital, na Santa Casa, uma comoção tão grande, deixaram o cachorro entrar. O que aconteceu? Só alegria. Dormiu ali no quarto do hospital. Então, inclusive tem medicinal. Na verdade, tem o pet terapia mesmo, assim, de animais pets em hospitais e tudo mais, e não necessariamente, muitas vezes é cachorro que vai em hospitais e que é já treinado para isso e que é muito bonito, é lindo. Tem um episódio do Finitude, que a Juliana Dantas fez, do hospice na Avenida Paulista, que tem um gato, que o gato fica andando pela casa e que ele vai nos quartos e sobe na cama. Eu já vi alguns TEDs e algumas matérias aí de hospices, né, esses lugares espaços onde o paciente já está em final de vida, onde eles têm cavalo, entrar, botar a cabeça na janela. Tem um lugar, uma mulher que era um hospice infantil, ela tinha um camelo que ela ganhou. Uau. Era o camelo que cuidava das crianças que estavam em final de vida. E eu tive uma história muito bonita. Tinha uma pessoa, a Frida, muito querida em cuidados paliativos. Foi uma paciente que fez muita coisa no Pérola Byton, de ser muito transgressora, de conseguir muitos direitos para pacientes. A Frida faleceu faz, acho que uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos. Ela era incrível, ela fez uns projetos lindos e transgrediu muitas coisas lá. E daí ela estava na fase, dias finais da vida dela. E teve uma reunião familiar, que os profissionais chamaram a família para conversar. E eu estava lá, e o Jadir, que é o marido dela, pediu que eu participasse da reunião junto com eles. E eu participei, a gente conversou, e daí um dos filhos falou, eu queria trazer a cachorrinha para se despedir dela. E daí o hospital, eles não tinham ainda esse protocolo, não tinha tido nenhum cachorro que tinha feito a visita. Daí eu falei, desculpa, mas esse é o legado da Frida. Ela já fez muita coisa nesse hospital. Ela já criou muitos processos, ela já transgrediu e já implementou muita coisa.
esse é o último legado. A gente vai ter que autorizar. Esse cachorro vai ter que subir aqui de qualquer forma. E todo mundo, não, nós vamos fazer isso acontecer. Toda a equipe médica, não, o que precisa fazer? Com quem a gente vai ter que falar? E começou toda uma comoção. E eles autorizaram, só que a cachorrinha chegou no térreo. Na hora que ela chegou no térreo, a Frida faleceu. Então, com o tempo dela subir, mas ela estava na cama. A Frida estava ali, mas foi assim, de chegar e não dá tempo. Mas foi uma questão assim, mas ela estabeleceu, ela abriu essa porta para que outros cachorros passassem a fazer a visita, e é extremamente importante para o pet e para a pessoa e para a família da despedida e tudo mais. Então é muito, muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui. A gente já está caminhando para o final. O Matheus, você não comentou, mas apareceu aí, você acabou falando que o Matheus, por causa do luto com o pet, fez o TCC dele. Exatamente. Muito bom. Matheus, querido. Érica, a Patrícia Érica está perguntando, acredito que o luto por outros pets que não gatos e cachorros é uma minoria muito invisibilizada dentro desse nicho. Patrícia, você já atendeu algum lutado por um pet diferente? Eu achei super boa essa pergunta. Sim, já atendi, sim. Coelho e hamster. Um hamster. E aí, o curioso do hamster era que a mãe da menina que tinha um hamster não tinha uma conexão muito grande com o hamster, mas ela própria disse assim, caramba, depois que morreu o hamster, eu não imaginava que eu fosse sentir tanta falta dele, tantas saudades. Olha que incrível, né? Não era a principal tutora, mas também sentiu. E é um bichinho assim, né? Incrível, que ocupa um espaço bárbaro. Incrível. E aqui, achei lindo isso aqui, ó, mais uma coisa, já que a gente está falando de TCC, já temos mais um TCC, será com esse tema? Amo a Karine falando sobre isso, que vai fazer um TCC sobre isso. Maravilhoso. Super. Depois manda, gente, lá para o canal E aí, Bicho, para a gente falar, mostrar o que vocês descobriram no TCC de vocês. A Maju colocou o link, Maju, coloca de novo o link daquela série do E aí, Bicho para as pessoas verem aqui. E também eu vou pedir para ela colocar o link do certificado, caso alguém ainda queira os certificados, os links todos que a gente tem. Então, a Ju, coloque aí. Porque eu acho que essa conversa é uma conversa que a gente tem que... Eu estava contando para a Patrícia, dessa conversa se transforma em vários outros conteúdos, para que a gente realmente leve essa informação para muitas pessoas, para pessoas que estão enfrentando isso, perdendo seus pets, ou que tenham perdido, que estão enlutados, e também para profissionais de saúde, para trazer consciência para o profissional de saúde, outros terapeutas que não façam como a Sabrina passou pela experiência do terapeuta, minimizar, porque ele não tem o menor conhecimento. A Patrícia mesmo já chegou depoimento sobre isso, de pacientes que não conseguem ser acolhidos pelos outros terapeutas e que acabam sendo uma coisa específica, e não deveria ser uma coisa específica, né? Não deveria. Então, que também esses profissionais, e também veterinários, que consigam ter esse olhar. O Patrícia, você não tem esse contato estão perguntando o curso dessa doula, você não tem esse contato agora aqui, né? Poxa vida, eu vou tentar pegar aqui no meu celular. De cabeça, faz tempo que eu não falo com ela. Mas depois a gente coloca, nas informações. A gente vai colocar... Pode me mandar uma mensagem pelo Ocitocina que eu... Sim, vou mandar pelo Ocitocina que eu respondo, ou a gente coloca aqui. Isso, e também daí depois você manda para a gente coloca na descrição aqui desse vídeo que vai ficar no YouTube, a gente coloca na descrição depois. Tá bom? Uhum. Queria agradecer muito, acho que a gente não podia acabar com uma conversa tão melhor do que essa para a gente encerrar essa semana. Eu acho que foi super esclarecedora. Eu acho que para mim o que fica muito evidente o quão semelhante, na verdade, é o luto por morte. Ponto. Né? É o luto por morte. Ponto. Independente de ser uma pessoa, de ser um pet, é o rompimento de um vínculo afetivo muito importante. Então, o luto é sobre rompimento de vínculo importante. Se é o vínculo por uma pessoa, se é o vínculo por um animal. E o que a gente ouviu aqui, muitos depoimentos, é que o vínculo por pet, muitas vezes, é extremamente forte. Então, obviamente, o luto vai ser extremamente desafiador.
Então, é importante que a gente leve essa conversa para as pessoas. Se o luto que você está vivendo no seu pet está muito desafiador, busque um grupo de apoio, busque um profissional, porque é real isso. Não é porque é um pet que ele pode ser ignorado, não. Tá bom? Meninas, Patrícia, Sabrina, muito obrigado. Se vocês quiserem ter uma palavrinha final para a gente encerrar. O que eu gostaria de falar, puxando um pouco aqui o que você concluiu aí, Tom, é isso, você falou dos vínculos e aquela frase clássica, né? Do luto como preço do amor, como custo do amor. E é verdade. Então, assim, se a gente não ama, não se entrega, não se compromete, a gente não vai sofrer. Mas também a gente se empobrece, né? Enquanto pessoa. Então, não tenha medo do seu luto, né? O luto significa que você ama e amou muito seu animal. E lembrem-se que é o último capítulo da história de vocês. Devastador, tristíssimo, pesaroso, mas é o último capítulo. Existe todo um legado que fica também da história, que é bacana reconhecer, depois de um tempo. É isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema apaixonante. Obrigado. Que legal ouvir isso, né? Que o luto é o preço do amor, porque é isso. Né? E aí a gente, depois de um tempo, mesmo eu tenho outros animais e inclusive um tá bem velhinho, já falei aqui, né? E aí você começa a ter uma certa angústia, o tal do luto antecipatório e tal, que é tudo igual que falou na quarta-feira, se eu não me engano foi na quarta. Mas aí eu fico pensando que se pague o preço, porque é tão mágico, é tão legal, você chega aqui num dia difícil, um dia cansado, e vem um rabo balançando que te faz sorrir, entendeu? Então, assim, poxa, é tão bom que, calma, tudo tem seu tempo, mas vale a pena se entregar para o amor, eu acho, né? E eu queria agradecer muito, convidar todo mundo para conhecer o E aí Bicho, não só no Instagram, mas principalmente no YouTube, que são esses vídeos, né, que tem, por exemplo, patas terapeutas, que a gente falou como é que funciona nos hospitais, tem uma série de conversas da Patrícia, que participa sempre, é muito legal, porque é uma discussão, uma reflexão, para a gente ter um mundo mais amoroso, talvez. Obrigada, Tom, pelo convite, demais. Muito obrigado. Olha, eu vou colocar aqui, a Patrícia já achou o nome da doula, daí depois vocês pesquisam como achar. Ela não é brasileira, certo, Patrícia? Mas ela coloquei que ela é Olga espanhola. Parqueira. Ela é espanhola. Porqueiras. O nome é esquisito, Porqueira. O sobrenome é esquisito, mas é Olga Porqueiras. Porqueira. Interessante, mas está aqui, ó, o nome dela está aqui, daí vocês podem pesquisar através de mídias sociais e tudo mais, ela deve ter alguma informação, tá bom? Olha, eu queria agradecer muito, assim, foi muito especial essa semana, a gente teve mais de 2.500 pessoas que se inscreveram para falar de lutos não reconhecidos, nem todas, obviamente, estiveram aqui ao vivo assistindo, mas a gente sabe que está muita gente assistindo os vídeos e vão seguir assistindo os vídeos e tudo mais, ou seja, a gente só entende que é uma conversa necessária, que as pessoas estão querendo falar, querendo ouvir e querendo ser acolhidas. Então, obrigado, foi ótimo, foi lindo. Isso siga reverberando aí e impactando a vida de muita gente, tá bom? Obrigado, beijo, boa noite. Beijos, beijos, beijos. Até. Tchau. Tchau.